curtir, né? Curtir e comentar? Só curtir? Então, antes de você assistir esse vídeo inteiro, já curte aqui embaixo para poder me ajudar e atingir mais pessoas que também estão passando por esse processo. Olá, sejam muito bem-vindas! Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube e eu vim falar com vocês de um assunto um pouco sério, mas pouco falado também. E, gente, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é para acabar com o sonho de ninguém, muito menos deixar você preocupado. É apenas um vídeo explicativo, porque esse assunto é pouco falado. As pessoas só falam das flores, não falam das dores. Então é bom que esse vídeo tenha explicações para que, se você quer colocar sua prótese ou se você que já tem prótese, fique atente a esses sinais. E hoje eu quero dividir um pouco com vocês sobre a contratura capsular da minha prótese de silicone. Lá em 2019, quando eu coloquei minha prótese, eu nem sabia que isso existia. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui descobrir só depois. Então esse é o intuito do vídeo, explicar para você que não sabe o que isso significa ou para você que quer colocar prótese, ter essas informações e também ficar atenta aos sinais de uma possível contratura capsular. Então eu vou começar contando para vocês um pouquinho da minha história. Em 2019, em janeiro de 2019, eu coloquei a minha prótese. Eu coloquei 400 ml do lado direito e 375 do lado esquerdo. Na época eu não decidi fazer a mamoplastia, eu resolvi preencher um pouco da flacidez que eu tinha com a prótese de silicone. Né? Na época eu queria ser grandona, fortona, musculosa, peituda, bunduda, então eu queria peitos grandes. Foi por esse motivo que eu escolhi colocar esse tamanho de prótese. E como eu tinha diferença, né, de um peito para o outro, por isso que uma ficou 400 e a outra 375. A minha cirurgia foi tudo bem, tudo tranquilo, não teve intercorrência nenhuma. Eu coloquei a prótese, foi bem rápida, a minha cicatrização foi super tranquila, graças a Deus eu tenho uma boa cicatrização. O pós-operatório também foi bem tranquilo, não precisei colocar dreno, foi só o corte para colocar a prótese, fechou e tranquilo. Né? Teve o pós-operatório, que não pode levantar o braço, aquilo de praxe, mas eu não tive intercorrência nenhuma, foi tudo bem tranquilo o meu pós-operatório. Depois que eu coloquei a prótese de silicone, eu lembro que eu tive 3 consultas com a doutora, e aí ela me deu alta. Até então estava tudo bem. E aí eu lembro que no final de 2019 mesmo, eu comecei a sentir uns incômodos no seio, mas eu achava que era normal, porque fazia pouco tempo que eu tinha colocado, nem um ano. Então, o que eu comecei a sentir? Umas dores, um formigamento, umas agulhadas, e eu achava que tudo aquilo era normal. E aí eu comecei também a sentir um pouquinho da rigidez do meu seio. E eu lembro que em novembro de 2019, eu fiz uma viagem. E aí, quando eu voltei dessa viagem, em dezembro, eu comecei a sentir os meus seios um pouco mais durinhos, sentia que eles estavam um pouquinho diferentes. Em janeiro, eu viajei de novo. E acho que eu fiquei quase 30 dias fora. Eu falei, não, quando eu voltar, eu vejo isso daí. Quando eu voltar, eu vou lá no médico fazer um retorno para ver se está tudo bem. E nessa viagem de janeiro, eu já percebi uma mudança no formato do meu seio. Mas até então eu achava que estava normal. Ah, ele está assentando, né? Faz um ano que eu coloquei, ele ainda está se adaptando. Eu acho que isso é normal. E aí eu vou colocar umas fotos aqui para vocês verem, né? Que esse é o meu seio na viagem de 2019 e depois esse é em 2020, em janeiro. Eu percebi que eles estavam mais durinhos, um formato mais redondo. A minha prótese não era super alta, tá? Super alta geralmente tem um formato bem redondo. Mas eu comecei a perceber que eles estavam mudando de forma e estava assim ficando um pouquinho mais duro, mais durinho. E aí nessa viagem de janeiro eu falei, não, quando eu voltar eu vou procurar a médica e vou ver se tá tudo bem, se tá tudo certo, né? Vou procurar. Quando eu voltar, em janeiro eu tava lá, né, no bem bom, falei, quando eu voltar eu vejo isso aí. E aí, gente, eu voltei de viagem em janeiro e em fevereiro eu marquei a consulta. Eu marquei a consulta retorno, né, com a minha cirurgia. E aí, para minha infelicidade, veio o diagnóstico de que eu estava com uma contratura capsular grau 2. E que, como tinha passado um ano da minha cirurgia, eu operei em janeiro, eu voltei no médico em fevereiro do outro ano, um mês só. Como tinha passado um ano da minha cirurgia,
eu tinha perdido a garantia. Se eu quisesse trocar a prótese, eu ia ter que pagar hospital, médico, equipe médica, tudo de novo. Eu só ia ter a garantia da prótese. E aí eu perguntei para ela qual era o risco de eu ficar com o seio daquele jeito que estava. Aí ela me explicou que a contratura ela tem grau 2, 3 e 4. Ela falou assim que eu poderia parar por ali, ou poderia aumentar, o grau poderia aumentar. E aí eu resolvi não mexer, porque né, tinha apenas um ano que eu estava com a prótese de silicone, e eu resolvi e falei, vou deixar do jeito que tá, vamos ver no que vai dar, achando que pararia ali. Ou se progredisse, eu sabia que uma hora eu ia ter que mexer. Agora uma pausa, que eu vou explicar para você o que é uma contratura capsular. Todas nós que temos prótese de silicone, temos uma contratura, no grau 1. O que é a contratura? Quando você coloca a cápsula de silicone, quando você coloca qualquer coisa dentro do seu corpo que seja um corpo estranho, o corpo entende que aquilo não é dele. E ele protege a cápsula de silicone com uma pele, né? Ele envolve a cápsula de silicone com uma pele. Isso é contratura grau 1, todas têm. A grau 2, e quando ela vai evoluindo para 3 e 4, é que o corpo ele não entende que aquilo faz parte dele. E o corpo vai envolvendo a prótese de silicone com pele. Então, ele vai formando pele em cima de pele, em cima de pele da prótese de silicone. É como se fosse uma rejeição do corpo. E essas peles vão apertando, né, a prótese de silicone, fazendo com que elas fiquem duras e com que elas fiquem, em muitos casos, deformadas. Por que pode dar contratura capsular? Pode ocorrer algum sangramento na hora de colocar a prótese de silicone, ou se não, pode ser uma rejeição do próprio corpo mesmo, tá? No meu caso, como minha operação foi tranquila, meu pós-operatório foi tranquilo, eu acredito que tenha sido uma rejeição do meu próprio corpo. Então, essa é a contratura capsular. São peles em cima de peles que vão apertando a sua prótese de silicone. Então, aí eu saí lá da médica e resolvi não fazer nada. Falei, deixa do jeito que tá, depois eu vejo no que vai dar. Depois eu vejo e resolvo isso. Na hora eu não queria mexer. Uma porque eu não tinha dinheiro e outra porque fazia pouco tempo que eu tinha operado. Então, gente, por que eu tô falando isso com vocês também? Às vezes a gente tem um sonho, era o meu sonho colocar uma prótese de silicone. E às vezes a gente tem dinheiro para realizar aquele sonho. Só que a gente não sabe que depois pode acontecer alguma eventualidade. E a gente não se prepara para o que vem depois. Que foi o meu caso, eu não estava preparada. E eu resolvi deixar. E é importante que você realize o seu sonho sim, se você tem vontade de colocar uma prótese. Mas tenha ciência de tudo que pode acontecer e se prepara para isso, para depois você não ser pega de surpresa. E também é importante, né, você que vai colocar sua prótese, que você se colocou a sua prótese, ver se você tem direito a essa garantia, porque eu também não sabia que eu tinha direito a essa garantia, né? E aí eu deixei para procurar só um ano depois. Se eu tivesse procurado antes, eu teria resolvido esse problema já. Mas eu perdi a garantia. Então, é importante que você saiba de tudo, né? Todos os procedimentos que você tem direito, que você não tem direito durante esse um ano aí de cirurgia. E então eu falei, depois eu mexo nisso daí, né? E aí foram passando os anos, como eu falei para vocês, eu queria, quando eu coloquei a prótese, eu sempre gostei de ser grandona. Ser não, né, que eu nunca fui. Eu sempre quis ser grandona. Então, musculosa, peituda, bunduda, e acho que tinha um pouco a ver com a época também, né? Época de paniquete, das mulheres grandonas. E por isso que eu optei por colocar esses seios grandes. De um tempo para cá, eu comecei a me olhar com outros olhos. E eu comecei a me enxergar a minha natureza mesmo, sabe? De como sou eu. O meu corpo, ele é assim. E eu comecei a aceitar que eu não era grandona, que eu não nasci para ser grandona, que eu sou pequenininha, que eu sou magrinha. E eu comecei a olhar mais e aceitar a minha genética. E eu comecei a perceber que era muito melhor e mais fácil eu ir a favor da minha genética, de ser magrinha. E eu comecei a me ver com outros olhos e comecei a gostar. Então eu comecei a gostar de um corpo mais fininho, mais slim.
E aí, meus amigos, o tamanho do meu peito já não se enquadrava mais com o corpo que eu queria. Então, eu sabia que uma hora eu ia ter que mexer, e eu sabia que quando eu mexesse, eu iria diminuir o tamanho, isso já era fato. Eu vou colocar umas fotos aqui que eu achei, né, que eu fiquei vasculhando, para vocês verem o formato do meu peito como mudou ao longo desses anos. Assim que eu coloquei ele era um formato de um seio natural, né? Às vezes nem parecia muito que eu tinha prótese de silicone, era um seio natural. E depois ele foi ficando mais redondo, mais rígido, até ele tá assim hoje. Você pode ver que tá bem uma bolinha dura. E assim, ele é muito rígido, gente, é muito. Parece uma pedra, não tem nada, é duro, 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 duro. E engraçado que eu sempre ouvi o pessoal falar assim, não, porque quem treina, quem faz musculação, tem a prótese mais rígida mesmo, é mais durinho. Mas, gente, eu acho que não é normal. Eu sempre achava que não era normal. Falei assim, meu, você não coloca prótese de silicone pra você ficar com o peito duro, que não mexe, não nada, é duro, duro igual uma pedra. Falava, meu, isso daí tá errado. E com o tempo ele só foi ficando cada vez mais duro e mais rígido. E agora em outubro desse ano de 2024, eu comecei a trabalhar de moto. E essas dores começaram a piorar. Comecei a sentir uma piora na dor, no formigamento, nas agulhadas. Eu sinto, gente, como se estivesse enfiando agulha, me beliscando, assim, sabe aqueles belisquinhos me beliscando? É um incômodo muito ruim. E eu também comecei a sentir muita dor nas costas. Eu sempre senti dor nas costas, né? Eu tenho escoliose. E minhas dores nas costas só pioraram. E eu passei com um massoterapeuta. Olha, para você ver que engraçado. Eu passei com um massoterapeuta e ele falou de várias coisas, né? Da minha lombar, tal. Aí ele pegou e falou assim: Cíntia, a sua dor nas costas não tem nada a ver com a sua escoliose. A sua dor nas costas é por causa do peito. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, por quê? Será que é por causa da contratura? Ou será que é por causa do tamanho, né? Porque 400 ml pesa, né? 400 ml de cada lado, são 800 ml, pesa. E aí ele falou isso, tudo bem. Então aí eu comecei a trabalhar de moto e comecei a sentir a piora das dores. Eu falei assim, meu peito está doendo muito, vou começar a usar a cinta de novo, o sutiã, aquele sutiã cirúrgico de quando a gente opera. Falei, vou começar a usar o sutiã cirúrgico para ver se ele ajuda. E realmente ajudou, porque ele segurou, né? Não fica no impacto da moto, não fica balançando, ele segurou. E, gente, vocês acreditam que a minha dor nas costas sumiu? Sumiu só de eu ter colocado o sutiã, né? A cinta. E aí eu coloquei, né? Fiquei andando de moto, falei, não, essa bomba vai explodir. Comecei a sentir, assim, que o negócio estava ficando cada vez pior. E eu falei, essa bomba vai explodir, eu vou procurar um cirurgião e eu vou ver como que tá, né? Que pé que tá essa contratura capsular, porque eu sabia, gente, desde lá de 2019, que uma hora a bomba ia explodir, que uma hora eu ia ter que mexer. E como sempre, eu falava, vou deixar para as últimas, né? Vou deixar no último dos últimos casos, eu vou deixar para poder mexer. E esse foi o meu pior erro, deixar para depois. Deveria ter resolvido isso antes. Mas isso eu vou falar na parte 2 desse vídeo para não ficar muito grande, tá? Porque o buraco é mais embaixo. Então, se você quer colocar sua prótese de silicone, atente-se a esses sinais depois que você colocar. Se você já tem a sua prótese, também atente-se a esses sinais. E se você está sentindo esses sintomas que eu senti, procura um médico o mais rápido possível para você poder resolver o seu problema, tá? Então, quais foram os meus sintomas? Dor no seio, enformigamento, esses choquinhos que eu tô falando para vocês, eu não consigo explicar qual é a sensação, tá? Uma hora parece agulha, outra hora parece belisco, outra hora parece choquinho, um choque. É um incômodo no seio. Esses foram os meus sintomas dessa minha contratura. Então, vale muito a pena você procurar um médico o mais rápido possível para não chegar no estágio que chegou o meu, que eu vou te contar daqui a pouco. Então, para esse vídeo não ficar muito grande,
Eu vou colocar aqui na parte 2 o que aconteceu depois que eu fui lá no cirurgião para ver como estava a situação da minha contratura. Se você tem uma contratura, teve uma contratura, se você está com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente poder trocar essas informações, que vão ser muito importantes para quem está passando por esse processo. E assiste também os próximos vídeos que eu vou colocar aqui para vocês, todo esse processo da minha contratura capsular e do meu explante de silicone, que não vai ser um processo fácil. Então, um beijo e até daqui a pouco no próximo vídeo eu vou contar mais de como está sendo esse Paranauê aí.